Mas antes de nós conversarmos aqui com o vereador Padre Amaury, que é do PSB, Partido Socialista Brasileiro, nós vamos também conhecer um pouco da sua história, da sua jornada. Tenho a satisfação, quero aqui primeiro parabenizar essa grande empresa que tem, com todas as dificuldades que nós sabemos, essa grande empresa que tem tentado levar de maneira transparente, com ética, a importância do cidadão se orientar pela coisa comum, pela busca da coisa comum. Então, e essa transparência é fundamental para que a ética seja segurada nas nossas relações. Qual que é a sua naturalidade, a sua cidade? Eu sou natural de Congonhas, uma cidade que fica a 80 quilômetros de Belo Horizonte, uma cidade histórica, cidade dos profetas, conhecida como Bom Jesus, mas fui educado em Belo Horizonte. Eu fui para lá com meus 6 anos de idade para Belo Horizonte. E aí eu digo assim que eu sou um mineiro, esse mineiro da Gema, e atualmente eu moro aqui em Uberlândia há em torno de 20 anos aqui, há 15 anos sacerdote. Então, a minha região é aquela região, em princípio. Hoje eu falo que o meu coração é dividido. Eu acho que é 60% Uberlândia e 40% a região de gratidão onde a gente nasceu. Então, essa daí a gente não é onde a gente aprendeu a nascer, nasceu, onde a gente cresceu enquanto gente, onde a gente aprendeu a falar de cidadania, onde a gente, sobretudo, aprendeu a buscar em Deus a nossa força, a nossa esperança. Então, sem dúvida nenhuma, que o coração hoje é dividido, né? Acho que é 50% e 50%. Como que foi iniciar essa militância política? Aonde nasceu esse processo? É interessante dizer isso, porque nós, padres, em geral, não temos tradicionalmente o costume de ir para a vida pública, assim como a maioria dos pastores das igrejas evangélicas. Eu acho que a formação de base foi muito importante no meu amadurecimento para ir da vida pública. Primeiro, eu venho de uma formação religiosa muito sólida. Fui educado no ambiente colégio das freiras, depois passei pelos irmãos maristas, dominicanos, e nesse inteirinho, todo esse processo, sempre a fé e a política sempre foi objeto de discussão, até da minha formação. E formado em filosofia, teologia, que foi um período da nossa formação antes de nos ordenar sacerdote, ser ordenado sacerdote, no meu caso em 98 aqui, por Dom José Alberto Moura, nós sempre tivemos uma relação muito estreita com a associação de moradores, com as lutas do dia a dia, porque a fé em Jesus Cristo nos coloca no compromisso não ad intra, que nós dizemos, de maneira interna, mas também com a sociedade que nos cerca. Então, querer uma cidade justa, fraterna, é fazer a vontade de Deus. Então, quando a gente decide ir para a vida pública, pelo fato de não ser muito comum entre os padres, houve até um desconforto inicialmente. Mas, passado um ano, muitos dizem, falam, nossa, a importância do padre estar lá, não só para interesses, eu digo assim, levar a marca do católico, mas por ajudar na discussão ética da própria sociedade de Uberlândia. Então, assim, e tem sido uma experiência muito importante, e eu acredito que a gente irá contribuir mais e mais por essa tradição, por essa experiência. Hoje eu digo que eu presto conta para o Ministério Público, para a sociedade de Uberlândia e para a Igreja Católica, né? Em específico a hierarquia da Igreja que nos acompanha de próximo. Isso. E nós vamos falar agora sobre a área política, que entra nas áreas administrativas, na área de segurança pública, trânsito e transporte, educação, saúde e por aí vai. Sim. Como que o senhor vê hoje, o senhor é da base aliada, como que o senhor vê hoje a administração do prefeito Gilmar Machado? Olha, nós costumamos dizer, certa ocasião, um grande líder político aqui da cidade disse que todo o primeiro ano de qualquer administrador no país, por mais que ele tenha experiência e que venha de qualquer outra área, todo o primeiro ano, primeiro mandato, sobretudo o primeiro ano, é um ano mais desafiador. Isso não tenha dúvida. Mas vamos destacar o prefeito Gilmar Machado, que já vem de uma tradição política do Partido dos Trabalhadores, que depois da era FHC tem administrado o Brasil, e se nós trabalharmos índice de conquista, de melhoria de vida, nós vamos perceber nitidamente que, com todas as contradições que todo partido traz, mas vamos destacar o Partido dos Trabalhadores. O prefeito Gilmar Machado não é nenhum marinheiro de primeira viagem. Ele já vem de uma tradição do parlamento, tanto estadual quanto no Congresso Nacional, sobretudo ele que vem também da vice-liderança no Congresso Nacional tanto do governo Lula quanto da presidente Dilma. Então, você está lidando com um sujeito que vem com um amadurecimento político e uma visão muito definida e aberta ao diálogo, que é um homem também que vem dessa tradição do parlamento. E eu posso dizer que, esse ano, a população de Uberlândia
irá colher mais frutos ainda do que foi definido no primeiro ano. E olha que já no primeiro ano ele já teve coragem de fazer certos enfrentamentos que eu, pessoalmente, eu achei assim, muita ousadia e coragem do prefeito, de trazer responsabilidade, por exemplo, da saúde para o município. Tirar da terceirização, quer dizer, para mim é uma atitude corajosa e com todas as dificuldades, eu não tenho dúvida que o sistema de saúde Uberlândia e região, porque ninguém governa nada sozinho, ele vai melhorar muito no atendimento ao cidadão. Então, o primeiro ano do governo, ele é marcado por essa atitude corajosa, ele conseguiu sair-se muito bem. E nesse segundo ano, até agosto, sobretudo agosto, setembro, ele vai mostrar para a população e para a nossa comunidade o que foi feito já como concreto do que foi trabalhado, e muitas inaugurações até ocorreram no governo passado, no primeiro ano do governo. Então, eu não tenho dúvida que foi muito positivo e agora a população vai ter a oportunidade de conhecer mais de perto ainda a ação, o jeito de administrar do Partido dos Trabalhadores. Bom, vereador, você tocou no assunto da saúde, e a saúde é uma preocupação nacional. Como que o senhor vê a saúde de Uberlândia, sabendo aí que tanta dificuldade tem enfrentado as UAS, agora vem a FundaSUS? Como que o senhor vê hoje uma solução para esse problema nacional? Tradicionalmente, nós sabemos que a saúde ela é um gargalo, eu digo saúde, educação, segurança e hoje mobilidade urbana. São os 3 grandes desafios de qualquer administrador em nível de Brasil. Aqui em Uberlândia, somado já às dificuldades próprias de toda a administração, e eu diria assim que eu sou razoavelmente viajo por aí, posso dizer de antemão, que com todas as dificuldades que tem tido nesses últimos anos e, sobretudo, em alguns meses atrás, em relação ao processo de mudança de gestão, etc., a saúde de Uberlândia está melhor do que muitas cidades por aqui. E, claro, que você não pode acomodar se não está melhor, você tem que avançar. Mas é sabido por todos nós, seria demagógico da minha parte, de falar que com essa mudança não ocorreram vários desconfortos na saúde, vários problemas, inclusive até de abastecimento de remédio, porque o processo na administração pública ela é diferente do privado. Eu estou com dor de cabeça, eu vou na farmácia, entro lá, compro um medicamento, é automático ali. Não, nós temos o processo que é do Estado brasileiro, que é outra coisa que precisa ser discutida, isso é nível de Congresso Nacional, que é o processo burocrático, como que se dá as coisas. Você criar uma FundaSUS, como que se deu o processo, né? De diálogo com a sociedade, de assessoria jurídica, de questões que às vezes não ficaram afinadas, da forma que tem que ser feito e tudo. E, ao mesmo tempo, com um processo demissionário de muitos trabalhadores que já vêm de uma contribuição importante que a Fundação Maçônica tem dado nesses anos para o Uberlândia, mas que o prefeito achou por bem, nesse momento, o jeito dele administrar, que com a saúde mais dentro da estrutura do Estado, facilitaria o acesso e a organização estrutural da saúde, não só em Uberlândia, mas na região. Eu acredito que o momento mais difícil já passou. Bom, voltamos a falar sobre a saúde com o vereador Padre Amauri, do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Ali no bairro do Almir, nós tivemos um desconforto, vereador, pelo fechamento daquele postinho que era importante para aquela comunidade. O problema da saúde, como eu até mencionava antes, é um problema que nós sabemos que ele tem tradicionalmente os seus problemas, que já vem de anos, e tem alguns problemas que, evidentemente, que numa mudança dessa de administração, do formato que está sendo apresentado, trazendo a saúde para a administração, para a FundaSUS, é natural que algumas mudanças elas acabam tendo que ocorrer. E o laudo do Almir e de mais alguns postinhos, em razão que está sendo, inclusive, até às vezes até muito batido, de reavaliação da presença daquele posto ali para melhorar ainda o atendimento à comunidade. Então é natural que, num primeiro momento, tenha um desconforto, mas uma coisa, o secretário de Saúde, o Almir, e o Sebastião Elias têm dito claramente, o prefeito Gilmar tem firmado muito duramente.
a qualidade de saúde de Uberlândia, ele não abre mão, assim como da questão da educação. Então, o que eu poderia dizer para a população, que embora a oposição esteja aí criando todo esse estardalhaço, que é típico, né? Nós brincamos que estar na oposição, muitas vezes é até mais tranquilo. E, sobretudo, quando a gente percebe que é uma oposição que tende a ser trágica nos seus comunicados, é natural que tem pessoas aí que parece aqui, que eu costumo dizer, que eles fazem parte do apocalipse, só anuncia tragédia. Então a população ficar calma, que o prefeito tem clareza de que as mudanças que têm ocorrido é para melhorar o próprio sistema de atendimento. E realmente deixaram muitas armadilhas, inclusive, para o prefeito da administração anterior, para o prefeito no primeiro ano, e ele soube muito bem chegar ao fim do governo com muita maestria. Então, população que nos assiste pode ficar tranquila que haverá uma superação na qualidade de vida, com a qualidade na saúde, com a presença da Fundasus. Então, há um desconforto provisório e que já está sendo já solucionado aí com a ação firme do secretário de Saúde, Almir, e o subsecretário Sebastião Elias. Nós vamos, então, aqui encerrar o primeiro bloco do Informativo Cidadania, com lindas imagens da nossa cidade. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais informações políticas com o vereador aqui presente no estúdio da TV Cidadania. Toda minha adoração, Uberlândia, produz em faculdade, unidas e bigonas, tua marcha triunfal, teu progresso és luta a trabalhar, na universidade, cidade industrial, Uberlândia, terra gentil que seduz, Uberlândia, joia da minha afeição, Uberlândia, tua riqueza reluz, pois seus jardins formam toda minha adoração, Uberlândia, luzes em profusão, turistas voadores em teus campos morinais, clubes sociais, recantos adoráveis, clubes beirando rios ou em líricas colinas. Sobre a educação também, que é um ponto muito importante, o que o senhor fala acerca da educação da cidade? Pois é, inclusive o lema da cidade é Uberlândia, uma cidade educadora, o lema, e o prefeito tem insistido muito, porque nós acreditamos que a educação é a grande ferramenta que faz com que melhore não só a qualidade do voto do cidadão, e o cidadão possa discernir por onde ele quer caminhar. Então, isso tem havido esse movimento. Mas antes eu queria só dizer o que o prefeito Gilmar Machado tem destacado, sobretudo nas consultas populares que ele andou fazendo antes de definir junto aqui com o encaminhamento do orçamento, que ele andou por toda a cidade, que ele é prefeito de Uberlândia. E Uberlândia é ambiente da zona rural
e ambiente da zona urbana. Que Uberlândia é centro, mas Uberlândia é periferia. Então, assim, essa preocupação, essa visão mais macro dele, de que há uma complexidade de relações, desde o senhor simples que está morando na sua casa, que ganha lá o seu salário mínimo, até o grande empresário dessa cidade, que tem apartamento em Miami. A cidade é uma cidade educadora, ela tem que ter como norte a educação, para que todos tenham um mínimo de qualidade, para que todos possam participar da grande fatia do bolo. Então, assim, a educação, de fato, é uma prioridade, dentre as várias, mas é uma prioridade, diria, número 1 do prefeito, em fazer que a educação de qualidade chegue a toda a nossa cidade. Nós, conversando aqui nos bastidores, o senhor falou também de um trabalho realizado no Morada Nova, que dá acesso também às crianças, adolescentes, jovens lá do bairro Morada Nova, até acesso ali dentro daquele perímetro à educação. Inclusive, eu diria mais ainda. Nós temos uma realidade até então, nesses últimos 30, 40 anos de Uberlândia, que a zona rural só teve acesso ao ensino fundamental. E conversando com o prefeito, dentro dessa filosofia de tornar Uberlândia realmente uma referência na educação de qualidade no Brasil, e aí mencionando o prefeito das dificuldades daquela comunidade, da Morada Nova, que há mais de 30 anos está esquecida, vamos assim dizer, pela ação do poder público. E cada um procura justificar as suas maneiras e as questões não são resolvidas. E eu dizia para ele da realidade, até então, que findou ano passado, de não ter o ensino médio lá, e que estava causando um transtorno grande para a população que lá vive, em deslocamento das crianças, adolescentes, que terminando o ensino fundamental, tinha que fazer o ensino médio aqui na zona urbana. Então, imediatamente, por iniciativa minha, junto com a Gessina, essa grande secretária de Educação no município, e o superintendente de Educação do Estado de Minas Gerais, o Wagner, e aí nós vamos perceber que foi uma conquista conjunta, a comunidade querendo, um vereador como instrumento, fazendo a ponte, o prefeito entendendo da importância, com a sua equipe, o Estado também na pessoa do superintendente Wagner. Levamos, então, e concretamente, a partir de 2014, começa o ensino médio lá. Serão 3 salas que irão funcionar, em princípio, na parte da noite, para garantir o acesso ao ensino médio, para não haver esse deslocamento. E, na medida do possível, vai implementando outras salas, na medida em que for surgindo as demandas. Mas continuamos com outros desafios, e aí esses, se Deus quiser, nós deveremos levantar a bandeira, junto aí com a comunidade da Tenda do Moreno, região também do Marielza, para nós levarmos também o ensino médio, algumas salas lá para facilitar o acesso à educação. Então, eu posso dizer tranquilamente que o prefeito tem tido essa clareza, que a educação é o grande instrumento que faz com que o ser humano melhore não só a sua condição de ver o mundo, mas, a partir daí, tem acesso a tudo que lhe é direito, não podendo reduzir-se a uma meia dúzia na sociedade, mas toda a sociedade. Então, a educação é a prioridade, sem dúvida nenhuma, do prefeito Gilmar Machado para a administração. Se aproxima aqui de mim, chega pertinho aqui na tela da TV Cidadania. Você, telespectador, agora conhece um pouco dos nossos vereadores e algumas informações que são das suas necessidades. E nós vamos entrar agora na área da segurança pública. E o nosso vereador que está aqui do lado vai responder as perguntas diretas, olhando nessa tela, aqui no Canal 7. Vereador, sobre a segurança pública, é um problema nacional. Assim como eu conversei com alguns vereadores, como resolver esse problema dentro do âmbito também que entra as drogas, são vertentes que entram, a justiça social. Como que funciona trabalhar com a segurança pública? A segurança pública, de fato, ela é um problema, eu diria, a nível mundial. E no Brasil não poderia ser diferente as situações que nós estamos vivenciando. Nós sabemos que o crime, assim como a sociedade evolui, o crime também ele evolui. Os homens e mulheres que se organizam, optam pelo mundo do crime, eles também se organizam. E cada vez mais nós temos percebido que há alguns ingredientes que fomentam a violência no nosso Brasil e na nossa cidade. Um dos ingredientes, nós sabemos, é que vivemos numa sociedade que ela busca o prazer desmedidamente.
E aí, como componente, e como ela tem essa vocação hoje, nós temos percebido o consumismo, então, onde ela vai buscar a guarida dela? Tanto nas drogas lícitas, que infelizmente, na nossa cidade, no nosso país, uma criança de 7, 8 anos de idade, ela pode ir num bar, comprar uma garrafa de cerveja, comprar um litro de cachaça, e não acontece nada. E muitos dos nossos estabelecimentos educacionais são todos, a maioria deles tem bares colado nele, quer dizer, numa sociedade que faz apologia todo o tempo ao álcool, ao acesso. E a sociedade, além de gerar um grupo de dependentes, ela acaba levando com que esse ser humano, no segundo momento, vai buscar uma outra experiência. Aí entra as drogas ilícitas, aí que nós sabemos que essa é uma questão da Polícia Federal, é uma questão da Polícia Civil, junto com a Polícia Militar, que entra o campo da investigação, que aí envolve toda essa rede complexa de tráfico de drogas, e aí tem as drogas inúmeras que nós conhecemos, desde o crack, a cocaína, enfim, tantas outras, que já fomenta, eu diria, um outro movimento, e aí onde a violência, nesse entroncamento, a violência emerge. Vamos pegar concretamente um bairro aqui que é sempre referência, às vezes, falou no bairro, você associa a violência. Seja Lagoinha, seja o Esperança. Todos conhecem o Uberlândia, sabem que o Esperança permanentemente tem uma viatura da Polícia Militar em frente ao posto lá. Você acha que resolve a segurança da população, garante qualidade de vida? Não. Se não houver um envolvimento do poder público em trazer um equipamento público de qualidade, dar oportunidade às pessoas de que lá vivem, que são cidadãos, que pagam seus tributos, que têm seus problemas, que tem gente trabalhadora, que tem também os seus problemas de gente, às vezes, que por várias razões, que não vem ao caso aqui, se enveredaram para o mundo do crime, como tem na classe média, como tem na classe alta. E eu diria até mais ainda. Nós temos cada vez mais, aí já é um pensador francês do século XVI para o XVII, Teilhard de Chardin, que dizia o seguinte: chegaríamos um tempo que a nossa sociedade iria perder a privacidade. Nós já estamos perdendo a privacidade. Eu acho que em busca da segurança, nós já estamos nos confundindo. Por mais que tenha as boas intenções, que evidentemente é essa, de garantir uma qualidade, mas nós temos cada vez mais perdido um dos valores fundamentais do ser humano, que é a capacidade de transitar de maneira livre. E o que o vereador pode fazer para melhorar a segurança pública? O vereador, primeiro, eu acho que está nesse eixo dessa consciência, de que a linha da prevenção é a linha que vai fazer com que nós consigamos atingir a segurança. E segurança não é só a ausência da violência no dia a dia. Segurança alimentar, segurança educacional, segurança ao trabalho para o jovem. Então, é essa consciência. E você, como vereador, você tem que, às vezes, indicar para o prefeito, que o prefeito é muito aberto, né, nesse sentido, de algumas experiências que tem acontecido tanto no âmbito privado, através do terceiro setor, e que poderia se tornar políticas públicas política de Estado para o município de Uberlândia. Então, eu acho que esse é o movimento que todo vereador tem que estar a todo momento atento. Então, eu queria destacar reforçar a linha da prevenção através da educação. E hoje, por exemplo, nós temos claro que, dado a avançar das horas, a avançar da violência e da própria dependência química, o município de Uberlândia precisa se preparar para criar um centro de reabilitação ao dependente químico, tanto feminino quanto masculino. Quer dizer, essa é uma preocupação que a gente tem percebido, por exemplo. Mas tem que criar uma grande frente também de amadurecimento da tão sonhada escola integral, para que as nossas crianças e jovens tenham acesso, de fato, a um espaço para onde eles possam ter a sua formação e uma rede de proteção. Vamos agora falar sobre os conselhos e entidades e também deixar o telefone de contato do seu gabinete, aonde fica o gabinete, para que o telespectador possa estar procurando lá e tirando as informações pessoalmente com a sua assessoria, ou talvez o senhor também pessoalmente, recebendo o povo dentro da Câmara Municipal. Mas como que os conselhos e entidades hoje? Elas ajudam a interagir junto com o vereador? Olha,
Tradicionalmente, historicamente, politicamente, muitos conselhos ao longo da história, e associações, eu poderia dizer, algumas ONGs, acabaram se tornando reféns de políticos. E aí acabou se distorcendo. Hoje há um movimento contrário, graças a Deus, e ao amadurecimento até de nós políticos e de bom grupo político, que as associações de moradores, embora um ou outro dê um apoio aqui e acolá, elas não podem se tornar simplesmente curral daquele político A, B, C ou D. Mas ali é onde congrega o primeiro espaço da população levar a sua demanda. Então isso está amadurecendo. Então é muito comum você encontrar vereadores que, eu também, outros que falam, não, realmente vai ter a eleição na associação de moradores, eu vou dar um pequeno apoio ali, mas assim, numa linha diferente da de muitos anos atrás, de fazer com que as entidades ou ONGs se tornem curral. Então eu acho que isso já é um avanço fundamental. O nosso gabinete, ele tem um gabinete fixo, que é o que está lá na Câmara Municipal, que é o oficial, nós podemos dizer, lá na João Naves de Ávila, no bairro Santa Mônica, né, onde todos sabem, na Câmara Municipal de Uberlândia. Nosso gabinete é o gabinete 27, pelo telefone 3239-1148, 3239-1148, o cidadão pode ter acesso lá, através de e-mail também, né, vereador Padre Amauri, @câmarauberlandia.mg.gov.br, vereador Padre Amauri, @câmarauberlandia.mg.gov.br, né? Venham para a Câmara de Uberlândia, nos ajude a melhorar. Nos visite, nos acompanhe, faça as críticas, nos ajude a sermos melhores. Dessa forma, quem ganha é Uberlândia, quem ganha é todos nós. Para irmos aos agradecimentos finais, eu quero fazer só mais uma pergunta, padre. Uma pergunta que eu creio que o público também está curioso. O senhor trabalha na vaga política, mas o senhor deixou o cargo como padre ou ainda atua dentro das igrejas? No Brasil hoje, são em torno de 100 e poucos padres na vida pública, né? E aí você vai encontrar padres em diversas situações. Por exemplo, eu tenho um padre amigo meu que ele é prefeito da cidade de Prudente de Moraes. Lá ele é padre, ele é prefeito, e ele também exerce a função de pároco na cidade por falta de padre, né? E aí, quer dizer, cada realidade é uma realidade. E, na medida do possível, você estabelece uma conversa com o bispo. Há regiões que o bispo acha por melhor o padre, então, atuar. O caso dele lá e tudo mais, nós estamos disponíveis. Há outras regiões que, em razão do bispo ter um outro perfil, talvez acha que é melhor ficar num período de licença sem uma ação, e que é o meu caso aqui. Falta de disposição para trabalhar, para ajudar a igreja, a gente tem. Nesse momento agora eu estou canalizando as minhas forças, mas na Câmara Municipal de Uberlândia. Caso eu venha a ser solicitado para alguma ação, eu estou à disposição. De vez em quando nós somos chamados aí para uma bênção, tipo no meio da comunidade e tudo mais. E vamos ver, né? Eu acho que com o tempo a gente vai conversando. Eu acho que nada melhor do que um dia após outro, né? Quem sabe daqui a um tempo também aqui em Uberlândia possa o padre também estar auxiliando uma ou outra comunidade, né? Isso daí depende muito da conversa mais interna, né, junto com o bispo, e eu espero que, e tenho consciência que a gente, num contexto de grandes desafios hoje, e a gente ter um padre vereador na Câmara de Uberlândia, eu ainda continuo fazendo avaliação, é um grande privilégio, lá nós podemos ver de perto e ajudar de perto, não só um grupo católico, mas toda a comunidade de Uberlândia. Eu espero, quem sabe, a gente aí, daqui a um tempo, a gente é solicitado para outras atividades aí, além do espaço, né? Promoção da ética, da busca da justiça, é a Câmara de Uberlândia. Então, mas estamos aí à disposição. Estamos, então, agora encerrando mais um Informativo Cidadania, nesta série especial com os nossos vereadores. Continue acompanhando a programação local.